Para os outros, a gente estava perfeito, mas dentro de casa, nós fomos aos poucos nos perdendo um do outro. Começou a faltar comunicação em casa. E essa comunicação comecei a achar através de amigos. E de repente você vai começando a abrir umas brechas. Chats na internet, não tem nada a ver. De repente, porque ela é minha amiga, ou aquela menina é minha amiga, vamos conversar, vamos bater um papo, não tem nada a ver. De repente você gosta, de repente você começa a trocar aquela intimidade tua de casal para uma intimidade virtual. A gente lentamente foi se afastando. E engraçado que para os outros a gente estava perfeito, mas dentro de casa a coisa foi indo para um lado que nem eu sabia o que era, mas não estava bom. Começou a faltar comunicação em casa. E essa comunicação comecei a achar através de amigos virtuais, amigos fora do país. Eu comecei, como sou muito comunicativo, sou típico sanguíneo, eu gosto de conversar muito, eu gosto de ter muita gente em volta. Muita gente para conversar, muita gente para dar risada, muita gente em casa. E eu comecei a trocar esse monte de gente pelo que a Deise sempre sonhava, de ter um lar, de ter um marido. E eu preferia ter um monte de gente do que ter ela. Quando saía esse monte de gente de casa, ou saía de um chat, alguma coisa com um monte de gente, voltava aquela mesmice. E aquele começou a me frustrar, porque só tinha Deise em casa. Falei, puxa vida, só Deise e aquele monte de gente, cadê? Então eu comecei a trocar essa comunicação que existia entre eu e a Deise por esse monte de amigos. Nunca discutimos, nunca brigamos. E talvez por isso que para os outros nós éramos um casal modelo. Todo mundo vinha dizendo, vocês são muito bem, vocês são muito felizes. Mas dentro de casa a coisa ia aos poucos, aparecendo os problemas, mas não com brigas, não, era nós dois mesmo. Nós fomos aos poucos nos perdendo um do outro. Mas daí eu começava a conversar com amigos e amigas na internet. Olha, está acontecendo isso. Em vez de procurar comunicação com ela, eu começava a procurar comunicação por fora. A gente falava basicamente sobre a igreja, sobre os filhos, o que ia acontecer, aquela rotina diária, mas não tinha aquela comunicação. Meu amor, o que você precisa? Você precisa ir para o shopping? Precisa comprar um sapato? Você precisa comprar uma roupa? Tua maquiagem acabou? Como que você... Vamos sair para namorar um pouco? Vamos sair para jantar? O que você precisa? Né? Como um homem realmente do lar. O que você precisa que o teu marido faça para você? Isso não existia. Quando você começa a trocar as coisas que você realmente foi feito para isso, quando se casou, quando esteve no altar perante Deus, você prometeu fidelidade a uma pessoa. Não interessa o que, né? Então interessa como você tem que ser fiel àquela pessoa. E de repente você vai começando a abrir umas brechas. Chats na internet, não tem nada a ver. De repente, porque ela é minha amiga, ou aquela menina é minha amiga, aquela garota também é de tanto tempo, vamos conversar, vamos bater um papo, não tem nada a ver. Mas de repente aquele papo começa a ir para uma outra rota, que você fica até assustado, de repente você gosta, de repente você começa a trocar aquela intimidade tua de casal para uma intimidade virtual, o qual você começa até a gostar. E aí isso começa você a procurar mais, e de repente aquele vazio que a Deise falou, que tinha, não tinha mais. Ela não representava muito para mim. E isso eu comecei a notar. E daí eu começava a querer trocar. Deise, eu te amo muito, tá? Sempre falava para ela, falava o dia inteiro isso para ela, mas só falava. Eu não sentia, muitas vezes eu falei assim, poxa vida, será que eu estou falando uma parede? Eu falo e aquilo volta para mim sem ter um te amo. As fotos que a gente tirava, ela sempre séria, nunca sorrindo, mas que nem ela falou, nós participávamos da igreja. Todos nos viam como um casal normal, um casal exemplar até então, né? Nós estávamos na igreja, tínhamos cargos na igreja, participávamos de muita coisa da igreja. A vida social nossa era uma vida social na igreja. Então os amigos nossos nos conheciam por isso. Mas o outro lado, que era o meu lado escondido, ninguém conhecia. E nem a Deise conhecia. Ela estava sentindo falta de alguma coisa, mas não sabia o que era.
E isso realmente foi o que aconteceu. Eu comecei a trocar a minha vida com a Daisy para uma vida virtual. A mágoa, não só uma mágoa, né, por tudo que tinha acontecido, por tudo que eu passei, mas uma mágoa de não ser aquele sonho de casamento que eu sempre sonhei, que toda moça tem, imagina, idealiza um sonho de casamento, que a gente não, como a gente ouviu, a gente não imagina que tenha problemas no casamento, mas vivendo que a gente acaba passando por esses problemas. Mas, e eu pensava assim, poxa vida, e o meu sonho? Né? E tudo aquilo que eu sempre sonhei, um casamento eterno, e agora eu, né, tanto que eu me doei, e agora eu recebo isso em troca? Então essa mágoa foi bem grande, mas assim, eu acho que o principal foi o fato de eu não acreditar na mudança dele. Eu nunca acreditei realmente que ele tinha deixado de fazer. Para mim, na minha cabeça, eu tinha que achar novos casos, novos problemas. Então eu ficava buscando, ficava procurava no celular, procurava no e-mail, procurava nas páginas que ele entrava, para ver se realmente tinha mudado, porque eu não acreditei assim que, poxa, mudou de verdade, agora nunca mais vai fazer. Então isso que foi trazendo para o nosso casamento um afastamento ainda pior, porque antes a gente se afastava, mas eu não sabia o porquê. Agora eu sabia e eu queria achar novas reincidências, e eu ficava procurando e a gente foi cada vez mais se afastando de verdade. Perfeita, era como um casal perfeito. Nós não brigávamos, nunca discutimos, a Camille nunca viu discussão nenhuma em casa. Então assim, nós tínhamos uma vida aparentemente perfeita, os vizinhos nunca ouviram um grito, um berro, nada dentro de casa, nada. Quando ela descobriu que eu estava nesse mundo virtual muito aprofundado, ela falou, olha, se você não for procurar tratamento, eu deixo você. Quando ela falou, eu deixo você, levantou aquela bandeira vermelha. Opa, alguma coisa está muito errada. E eu sempre fui de uma questão que você deve manter o casamento. Custe o que custar, né? Mas você fica pensando, puxa vida, será que o meu casamento vai para o brejo? Né? Será que vai acabar o meu casamento? Eu não acredito que o meu casamento vai acabar. Então, eu vou começar a ver novamente o que eu posso fazer. Então eu fui procurar socorro. E socorro eu fui procurar onde? No Deus que eu não falava com ele mais? Só o Deus do sábado? Né? Então, ou um Deus dos meus pais, dos pais dela, mas eu não conhecia mais esse Deus. E daí ela falou, você tem que procurar ajuda médica, ajuda de um profissional, realmente. Eu não acreditava nisso. Eu falei, não sou louco, eu não sou, é que nem um drogado, eu não sou drogado, né? Ou que nem um alcoólatra, eu não sou alcoólatra de jeito nenhum. Eu não preciso disso, eu só entro na internet de vez em quando, mas de vez em quando era mais de 10 horas por dia. Melhorar mesmo foi após o RCC, porque nós tivemos um momento em que a gente se afastou e nesse retorno, nessa volta, eu não conseguia lidar com a situação. Digamos que eu voltei, mas não perdoei. Essa foi E aí nesse retorno a gente não conseguiu mais ser um casal de verdade.